Porque mesmo fazendo exercício para fortalecer a sua coxa, o joelho segue doendo. Será que tem um porquê para isso? Será que você está fazendo exercício errado? É exatamente isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Porque que mesmo se exercitando, mesmo cuidando do seu movimento, fazendo pilates, fazendo fortalecimento, fazendo a natação, o seu joelho continua doendo. Bom, se você ainda não me conhece, eu me chamo Paula Sueli, sou especialista em reabilitação e aqui eu vou te dizer o que acontece com o seu corpo, por que a gente precisa ir além do exercício, porque não necessariamente basta fazer exercício e proteger o seu joelho, e como que a gente pode criar uma lógica para cuidar dele, tá? Inclusive, se você ainda não está inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aqui todo dia tem muito conteúdo para você entender como tratar a causa da dor no seu joelho. E por falar em causa da dor, eu já vou começar dizendo: quando a gente fala em dor no joelho, a gente está falando não só na dor de articulação. Então, a dor que você sente não é igual a que a sua vizinha sente, que a sua prima sente, que a sua mãe sentiu. Não. Cada dor no joelho vai ter detalhes ali que são específicos, singulares àquela pessoa. Cada pessoa tem uma história. Um foi atleta, o outro não foi, um é sedentário, o outro não é, um trabalha sentado, o outro em pé. Uma pessoa usou muito salto alto, a outra não. Uma usou muito bota ali de equipamento de segurança, a outra não. Uma lesionou outras articulações ao longo da vida. Uma foi atleta durante toda a infância. Várias nuances vão definindo se uma pessoa vai ter um desgaste mais acelerado ou não, se vai ter dor no joelho, ou seja lá onde for. O que eu estou querendo dizer aqui é que cada história vai trazer uma conduta diferente. Então, por isso que não adianta só começar a fazer caminhada, começar a simplesmente fortalecer, nadar para evitar o impacto, porque cada história é única. Além disso, quando a gente fala no corpo, não basta simplesmente fazer exercício, eu preciso entender como o corpo funciona em relação ao movimento. Será que o seu caso, por exemplo, é porque a sua pisada está ineficiente ao longo dos últimos anos? Será que é porque quando você andou muito tempo de salto, você acabou tendo um encurtamento significativo e agora, a cada hora que você pisa, embora você não perceba, o seu tornozelo perdeu a capacidade ali de amplitude e o seu joelho acaba trabalhando mais? Será que pelo fato de você ficar muito tempo sentado, você teve um encurtamento aqui de toda a cadeia posterior e isso tem sobrecarregado o seu joelho a cada hora que você dá um passo? E aí o que eu quero dizer é, não adianta, por exemplo, você ir fazer natação, porque vai te trazer menos impacto, né? Como dizem por aí. Se o seu problema é que você tem um tronco muito rígido e a cada hora que você faz atividade, o seu tronco, que deveria ser fluido e girar e ter liberdade, ele está sobrecarregando talvez os seus meniscos. E aí, quando você vai para a natação e o seu tronco é muito rígido, corre o risco de agora você sobrecarregar o seu ombro, além de não tratar os seus joelhos. Então, fazer o exercício errado é tão ruim ou ineficaz quanto ficar parado. O que acontece é que um exercício que você faz e que não era para você é igual você dar um remédio que não vai te ajudar com a dor de cabeça. Você só está tomando um remédio, acha que está tratando, mas aquilo dali, na verdade, não faz o menor sentido. Ou melhor, trazendo em formas práticas, toma um xarope para dor de cabeça, mas não adianta se aquilo é um analgésico. Ou se você não sabe de fato o motivo pelo qual você está tendo dor de cabeça. Então, a gente precisa entender, primeiro, com a avaliação funcional de movimento, o que está acontecendo? Será que eu preciso primeiro começar a organizar esse movimento para depois dar força? E à medida que eu for ganhando força, eu vou ganhando recurso, o meu corpo vai aprendendo a se movimentar e aí sim eu posso ir incrementando outras atividades. Então, não adianta só você começar a fazer exercício, porque não é todo o exercício que é para você. Também não tem exercício que é um vilão, a depender do caso que você tá, do grau que você tá, óbvio. Então não tem a lógica de evite para sempre caminhar, evite a escada, evite. Não existe isso, mas existe um corpo que talvez naquele momento não está preparado para uma atividade ou precisa criar a lógica de uma atividade no reaprendizado. Então eu preciso ensinar primeiro o meu corpo a se movimentar com fluidez, para depois colocar aos poucos a caminhada na minha rotina. Eu preciso entender que, mesmo que eu precise de força, se eu tenho um pé que não funciona bem, a cada passo que eu dou, o que acontece? Eu vou estar dando força, mas eu não vou estar tratando a causa, porque eu não olhei para o pé. E se eu não olho para o pé e começo a, por exemplo, pedalar, inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre
Pedalar é bom ou ruim para o joelho? Já assiste lá para você entender nos detalhes, mas se eu começo a pedalar, mas tenho um tornozelo muito rígido, será que isso realmente está me ajudando ou não está favorecendo a compressão patelar aqui? Então, são vários pontos, por isso que você às vezes não tem resultado, mesmo se exercitando. A gente precisa de uma avaliação funcional de movimento. Todo aluno que chega comigo, esse é o primeiro passo. A gente faz uma avaliação, eu quero entender como ele está se movimentando, né? Então a gente avalia e planeja. E aí a gente cria uma programação para entender como a gente começa a cuidar desse joelho. É assim que eu faço com os meus alunos de consultoria, de atendimento individual. Não importa, a gente cria um processo de avaliar para que a gente possa melhorar. Agora me diz, você entendeu tudo que eu expliquei para você? Você está fazendo alguma atividade e você tem sentido que ela não está te ajudando muito? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que não basta começar a fazer a atividade que todo mundo fez, porque foi o Pilates, porque foi a yoga, porque eu simplesmente reduzi carga. Não é assim. A gente precisa entender o movimento, além do óbvio, para criar um bom planejamento e cuidar disso aí. O seu corpo foi feito para funcionar integrado. Se uma parte deixa ali de fazer o que deveria, isso vai gerando sobrecarga e é exatamente o que pode estar acontecendo com você. Fez sentido para você o vídeo? Bom, então se você chegou até aqui, já se inscreve, né? Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Acompanha também lá no Instagram, lá a gente pode conversar, você pode falar comigo, me falar um pouco mais sobre o seu caso e eu entender talvez como criar um bom planejamento para você. Não importa onde você está, hoje o meu atendimento ele é 100% online. Há 6 anos eu acompanho e entrego resultados 100% online e talvez seja isso que esteja faltando para você ter resultado, tá? Acompanha sempre aqui no canal porque o seu corpo merece recomeçar e aqui, sem dúvidas, é o melhor lugar.